Queridos irmãos, queridas irmãs, estou passando aqui para deixar mais uma mensagem dos 10 minutinhos. E antes de entrar no tema, eu queria falar um pouquinho de mim, quando eu era mais jovem, que eu gostava de escrever poesias, que eu gostava de músicas românticas. Depois, quando eu já fui amadurecendo um pouquinho mais, eu já comecei a viver as minhas poesias. Então assim, já comecei a namorar, já comecei a gostar das coisas do mundo. E também quando eu era mais jovenzinho, eu ia à igreja católica, porque meus pais levavam, né? Então um pouquinho do conhecimento de Deus que eu tinha naquela época é porque eu acompanhava os meus pais. Aí foi passando um tempo, eu já estava mais maduro e eu andei por alguns caminhos errados na minha vida. E eu trouxe um pecado que me acusava e por um tempo eu não me libertava disso que me condenava. Eu creio que eu entristeci o coração de algumas pessoas, o meu coração e também o coração de Deus. E depois de um tempo aí eu também passei por uns momentos de apatia espiritual, de apatia emocional. Foi uma época que eu já frequentava centro espírita, na verdade eu estudei de 4 a 5 anos, eu trabalhei, eu cria que naquele momento da minha vida aquilo era o que Deus queria para mim. Mas diante de apatia que eu estava me sentindo, eu fui um dia numa igreja católica. Eu entrei lá e eu fiquei orando por uns 40 minutos. E naquele dia eu conheci o que é o Espírito Santo e ele falou comigo para que eu fosse ler e estudar as Escrituras. E então isso faz mais ou menos uns 7 anos, foi quando eu me decidi fazer um curso bíblico da Igreja Bíblica da Paz. Já frequentava a igreja também da Bíblica, eu e a Rose. Os meninos acabaram migrando para a igreja, para nossa igreja hoje, né, que é a Ágape. E depois que eu terminei os meus cursos, aí nós decidimos, eu e a Rose também, estarmos na Ágape, para que estivéssemos todos juntos. E aí na Ágape eu conheci um amor de igreja, uma comunhão muito grande, as pessoas muito amáveis, o nosso pastor é sensacional, o pastor Oswaldo acolhedor. Isso encheu meu coração. E aí eu comecei a fazer cursos também na nossa igreja, os cursos da UDF, e começaram a entrar na minha mente, no meu coração, aquela vontade de também proclamar a palavra de Deus, né? E é isso que eu tenho feito, meus irmãos. Hoje Deus de alguma forma está usando a minha vida, eu tenho compartilhado o que o Espírito Santo coloca no meu coração. Eu compartilho com os homens, às vezes no grupo de célula. Também estou dedicando um tempo da minha vida para a liderança de célula. E eu creio que é isso que Deus quer para a minha vida. E como diz o pastor Oswaldo para mim, né? Que o importante é estar disponível para Deus. Então eu sempre tenho dito, eis-me aqui, Senhor. E irmãos, hoje o tema que eu quero falar com vocês é: reconheça a Deus em todos os seus caminhos. E o meu versículo aqui está em Provérbios de 3, 6 a 7. Reconhece-o em todos os caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então a palavra, ela é bem clara. Ela não diz que devemos reconhecer a Deus de vez em quando ou por conveniências, e sim reconhecê-lo em todos os caminhos e em todos os momentos. Queridos, não somos só nós, aliás, não somos nós que vamos endireitar os nossos caminhos. Na verdade, quem vai fazer isso é Deus. Não que nós não queiramos fazer isso, nós até queremos fazer isso, mas às vezes nós não temos força, nós não temos conhecimento e sabedoria suficiente para fazer isso. E então, em Provérbios 28, 26 diz aqui, ó: o que confia
no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria, esse será salvo. Olha, não podemos fazer as coisas sem a revelação de Deus. O caminho é um só. Devemos temer ao Senhor e, baseado no que Ele nos ensina, devemos ficar longe do mal. Não deixar que o diabo se aproxime de nós por causa dos nossos pecados. Em 1 João 5,19 diz que somos de Deus, mas que o mundo está sob o poder do maligno. O mundo já é do maligno. E nós precisamos reconhecer menos das coisas mundanas e conhecer mais das coisas do mundo espiritual. O próprio Jesus nos ensinou em Marcos 14,38: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor é quem nos guiará ao alvo final das nossas vidas. Deus é quem nos dá sabedoria e é através dessa sabedoria que devemos tomar decisões sábias. E mesmo quando tomarmos decisões próprias, não podemos deixar de buscar a providência divina. O Salmo 103,14 nos diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos do pó. Salomão, o autor de Provérbios, nos ensina que há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, e o insensato se irrita e se dá por seguro. Quero dar 2 exemplos da Bíblia de homens que foram escolhidos por Deus, mas que foram insensatos e desobedientes. O rei Saul, ele perdeu o seu reinado e a sua bênção porque descumpriu uma ordem recebida de Deus. Ele fez o que ele achava certo ao seu entendimento, mas não foi o que Deus havia lhe ordenado. Um outro exemplo é de Sansão. Ele foi consagrado e abençoado por Deus e lhe foi concedido uma força física acima de todos os outros homens. A sua missão era libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. Mas ele também se desviou dos caminhos do Senhor, porque ele começou a se envolver com mulheres e de mulheres que nem eram lá da sua origem, do seu povo. E ele terminou sendo traído por uma dessas mulheres e ele perdeu a sua unção. E os filisteus ainda os deixaram cego e por fim ele acabou suicidando-se. Mas por outro lado, Deus também escolheu homens que foram obedientes e que morreram para cumprir as suas missões. E eu vou citar 2 desses homens. João Batista, que foi escolhido por Deus para converter e levar o povo de Israel ao arrependimento dos pecados. Ele foi escolhido para preparar a chegada de Jesus. E João Batista não se desviou dos seus caminhos. Os caminhos que Deus escolheu para ele, né? Ele preparou o caminho para o ministério de Jesus na terra. E ele foi preso porque ele não negligenciou a verdade. E ele foi decapitado, mas ele cumpriu a missão que abriram os caminhos para o nosso Salvador. Outro que eu quero citar aqui é o apóstolo Paulo. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus, porque ele era um perseguidor de cristãos. Mas quando, numa visão, ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele recebeu o seu chamado e a sua verdadeira missão para anunciar o Evangelho da Boa Nova a todos os povos. Paulo fez isso com maestria e depois da sua conversão, ele nunca mais negou a Cristo e ele morreu por esse amor. Ele também morreu decapitado. E até hoje, as palavras inspiradas por Deus e por seu amor a Cristo convertem muitas pessoas mundo afora. Irmãos,
Esses são apenas alguns exemplos que eu tirei da Bíblia, mas há muitos outros, e eu posso afirmar que não há uma melhor maneira de viver uma vida reta e digna sem conhecer esse manual que Deus nos deixou, que são as Escrituras. Não se conhece o caminho da vida eterna e não se conhece o caminho do reino dos céus sem se conhecer o Evangelho de Jesus. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer a Deus para que possamos andar em seus caminhos seguros. Como podemos nos pautar em nossos próprios conhecimentos se a sabedoria não vem de nós? Não tem como endireitar os nossos caminhos se Jesus não estiver caminhando conosco. Não se engane por seus olhos, não se engane por seu coração. Afasta-se dos maus caminhos, que ele já vem para nós como herança. Reconheça a Deus como teu Criador. Entrega as tuas veredas, a tua vida nas mãos dele, porque só ele é justo e fiel e vai te fortalecer diante das investidas do maligno. Olha, eu quero encerrar aqui com o versículo-chave que eu comecei. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme o Senhor e aparta-te de todo o mal. E eu quero orar com vocês antes de encerrar. Deus, eu te agradeço pelo privilégio de falar em teu nome e em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo Espírito Santo por nortear minha vida, minhas palavras, e por um dia eu orar a Deus e Ele revelar ao meu coração qual a vontade dEle para a minha vida. E eu peço em nome de Jesus que todos aqueles que ouvirem essa mensagem tenham um despertar espiritual, assim como eu tive um dia. E que os exemplos de João Batista e do apóstolo Paulo tragam aos nossos corações um amor maior a Cristo. E que tragam a nós a obediência ao chamado de Deus para cada um de nós. Senhor, abençoe e nos ajude a endireitar os nossos caminhos, a nos arrepender dos nossos pecados e a enxergar a luz que Paulo enxergou na estrada de Damasco e que transformou a vida dele para a glória de Deus. E que a luz e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco. Amém.